Sábado, você já sabe, é dia oficial de vazamentos e spoilers aqui no Reino dos Mangás. Fala, guerreiros, eu sou o Renan e hoje vim trazer para vocês aqui o que acabou vazando no meio desse sábado, dessa madrugada. Normalmente são várias páginas, às vezes até 10, 12, praticamente o capítulo inteiro ou pelo menos metade. Só que dessa vez as coisas foram um pouquinho diferentes. Em vez de uma página inteira, os vazamentos foram divididos em quadros. Cada página normalmente tem 3, 4 quadros, quando não é uma página de painel inteiro. E dessa vez os vazamentos aconteceram dessa forma então. Foram vários quadrinhos, ou seja, pequenas cenas do que acontece em cada página, o que dificultou ainda mais da gente prever o que vai acontecer. Apenas informações soltas que significam muito, mas a gente precisa tentar entender a ordem e também o contexto. Antes da gente começar, eu já convido você a se inscrever aqui no canal, é rapidinho aqui embaixo ou aqui no cantinho da tela. E você também já deixa o seu like, porque ele é muito importante. E comentem também o que vocês estão achando desses spoilers. Se você acha que deu ruim, deu F, alguém vai jogar no Vasco, eu quero saber aqui embaixo. Vamos lá, então. A primeira cena que eu considero, já que foram vários quadros, e não tem uma ordem exata, e eu tentei aqui numerar o vídeo de acordo com a ordem que eu acredito que vão acontecer os fatos. A primeira delas é uma cena já bem triste. Afinal de contas, o capítulo passado terminou com o Sanzu aplicando um corte em diagonal com sua katana, onde ficaria o peito do Kakusho. Muito se pensou se realmente ele havia acertado ou não, afinal de contas não apareceu sangue em seguida do corte. Mas isso deve ter ficado justamente para esse capítulo 256, da onde os spoilers de hoje estão vazando. A primeira cena que eu identifiquei aqui é um quadro onde o Kakusho aparece caindo de joelhos. Na sua frente a gente vê o Sanzu com a mão um pouco balançando, digamos assim, que seria o movimento final da katana. Ou seja, deve ser uma das primeiras cenas do próximo capítulo. O Kakusho então foi realmente atingido e ferido gravemente. Afinal de contas, se não fosse isso, ele não haveria caído de joelhos. Ainda mais que a postura da sua cara é estar tendendo para baixo, assim como as rachuras do desenho, que são essas pequenas linhas em volta do corpo, mostrando um movimento de queda do Kakusho no chão. Já a segunda imagem que eu identifiquei é justamente o Kakusho caído com a mão direita, mais ou menos aonde deveria ficar o seu peito, a sua barriga, segurando talvez o ferimento. E na sua frente, o Takemichi, muito chocado com a cena, com a cara bem assustada, meio que tremendo, sem saber o que está acontecendo, já que o Kakusho parece estar seriamente ferido. A terceira página, ou quadro que vazou, a gente vê já um olhar morto do Kakusho, onde ele parece já sem muitas esperanças do que deve acontecer. Afinal, a sua vida parece estar se esvaindo seguindo esses spoilers. O olhar triste, a boca fechada, com sangue saindo de sua boca. A gente percebe então que a coisa não está mesmo fácil para o Kakusho. O próximo quadro que eu identifiquei aqui provavelmente deve ser um ataque agora surpresa do Sanzu, mas que também não é tão surpresa, afinal de contas ele acabou de ferir o Kakusho e o Takemichi é quem está distraído demais para uma luta que está valendo até a sua vida. A gente vê então uma cena onde o Sanzu está com uma cara meio de raiva, cisando os dentes, apertando os dentes, e o Takemichi está em sua frente com a boca aberta, assustado. E você percebe que existe um movimento aí do corpo do Sanzu, afinal de contas, a sua cabeça está virada para o lado, enquanto o seu corpo está virado para frente, o que dá a sensação que ele está já manejando a sua katana novamente. E a próxima cena mostra exatamente isso. Afinal de contas, aqui pode ser invertido, essa cena pode ter vindo antes ou depois da anterior, pois mostra exatamente um movimento de katana. Agora, a gente não sabe se realmente esse golpe que ele está aplicando aqui, que parece ser de perfuração e não de corte, está sendo no Takemichi ou se está sendo para finalizar o Kakusho. Se seguir a ordem dos spoilers que eu acredito, esse golpe deve estar indo diretamente no Takemichi. E enfim, a gente tem um dos últimos quadros, onde a gente vê o Sanzu inclinado para baixo, com um olhar muito sério, com várias rachuras no meio da sua face, o que mostra muita seriedade, talvez muito ódio no olhar. Existe um pequeno spoiler de uma pequena tradução, que a gente não sabe se é certo,
onde ele fala que o Mike é dele. Se isso é fato ou não, nós não sabemos. Temos dois acontecimentos bem importantes. O primeiro deles é a cena do capítulo anterior, onde a gente tem aquele flashback da família do Kakusho morrendo no acidente, onde a gente percebe que o número da placa é o 256 do capítulo, ao contrário, ou seja, 6, 5 e 2. E agora nós temos o capítulo 256, que pode simbolizar a morte do Kakusho. Ou seja, será que o Ken Wakui fez alguma coisa aí para fazer uma referência ao Kakusho ter escapado da morte em um primeiro momento e agora morrendo justamente no capítulo que é os números ao contrário da placa do carro que sofreu o acidente onde ele perdeu sua família? Isso também seria bem interessante como um pequeno plot twist. Vamos observar se isso de fato vai acontecer. Afinal de contas, se o Kakusho realmente morrer, nós vamos ter aí uma grande perca, lembrando que o Kakusho também escapou da morte no arco da Tenjiku quando o Izana acabou salvando a sua vida. Então ele já passou por alguns fios aí de vida e permaneceu em pé. Será que dessa vez vai acontecer? Ou seguindo os passos do Draken, que salvou o Takemichi da morte e acabou morrendo em seu lugar, teremos novamente isso, Kakusho salvando a vida do Takemichi e morrendo em seu lugar. E é uma coisa pra gente se pensar, viu? Porque afinal de contas, também é bom lembrar em consideração que se tudo der certo, o Sanzu também feriu gravemente o Takemichi com a sua katana. Afinal de contas, a última imagem que vazou mostra algo muito preocupante, pois nós estamos falando de uma cena de um trilho do trem com duas luzes ao fundo que simbolizariam o farol desse trem em movimento. Ou seja, Sanzu conseguiu dar cabo de dois adversários que são muito fortes, afinal de contas Kakusho tem muita força e o Takemichi tem muita resistência. Se ele realmente acabou com os dois e esse trem já está em movimento, partindo para cima de toda a turma de Kantomanji, de Toman, para tirar a vida deles, apenas o Nike importa se ele ficar vivo. O resto, o Sanzu já mostrou que não está nem aí com seus companheiros e com seus adversários. O que vocês acharam desses spoilers? Realmente, poucos momentos que levantam muitas dúvidas para nós, o que também aumenta aquele hype para o próximo capítulo que a gente estava meio que perdendo um pouco com tantas páginas vazadas. Agora, com pouquíssimos quadros, a gente fica cada vez mais pensativo do que deve acontecer no próximo capítulo. Agora eu conto muito, sabe com o quê? Com o like de vocês antes de ir embora, para ajudar cada vez mais a gente a se fortalecer por aqui no Reino dos Mangás. É isso, galera, a gente vai ficando por aqui. Aquele abraço, até o próximo vídeo.